Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Deixa eu mandar um beijo grande aqui nesta tarde, já acompanhando aqui a gente pelo Facebook, minha amiga Regina Quinozel, meu amigo Leandro Rangel, meu amigo Sérgio Azera, Zenilda Rodrigues. Dona Regina, a parada é a seguinte, aquele texto que a senhora escreveu lá no Facebook é a nossa pauta aqui no programa hoje, né? Vamos falar aqui sobre desmatamento, vamos falar sobre incêndios florestais, tudo por conta, né, do que eu vi e li hoje lá na rede social, um desabafo lá da minha amiga, minha ouvinte, Regina Quinozel, que é proprietária, juntamente com o seu Roberto, seu esposo, do Rancho do Alemão, aqui em Braçanã de Baixo, né? E ela diz aqui, obrigado pelo seu posicionamento sobre as queimadas na região. Pois é, dona Regina, é a nossa pauta aqui hoje. Eu havia prometido a você que estaria conosco aqui a minha amiga Paula Carvalho, nossa convidada aqui hoje, para nós falarmos de violência contra a mulher, né? Já que estamos ainda no agosto lilás, hoje é 30 de agosto, mas Paula teve uma emergência aí do trabalho dela, ela é advogada, né? E não pôde estar conosco aqui. Eu estou começando até o programa um pouco mais tarde, ver se dava tempo dela chegar do compromisso dela, mas a coisa complicou-se lá, ela pediu desculpas e vai estar conosco numa próxima oportunidade. E aí eu fiquei sem a pauta, mas dona Regina me deu a pauta, que é a questão ambiental, a questão aí que envolve meio ambiente, né? Mas, gente, olha só, não vou ficar aqui discutindo meio ambiente, fazendo mimizagem não, tá? Aqui nós vamos falar de meio ambiente, já eu falo sobre esse assunto, dentro daquilo que é preciso ser falado, é preciso ser dito e que geralmente a moçada não gosta, né? Ultimamente, quando se fala de meio ambiente, tem que fazer críticas ao presidente Bolsonaro. Não. Não é essa a minha pauta aqui não. Nós vamos falar sobre a sociedade e a postura dela em relação às questões ambientais, né? Meu amigo Paulo César, boa tarde para você também. Seja muito bem-vindo. Eu quero aproveitar a oportunidade para começar aqui o nosso programa, cumprimentando os aniversariantes, né? Mandando um abraço aqui, em especial para a Dona Cirlei. Dona Cirlei é aniversariante de hoje. Um beijo no coração, Dona Cirlei. Dona Cirlei é uma pessoa muito querida. Já falei aqui com vocês que Dona Cirlei é a ouvinte, talvez a ouvinte número 1 do Flávio Azevedo, que eu ainda estava lá na Rádio Sambê, lá em 2008, com o programa Tempo em Rio Bonito, aos domingos pela manhã, quando eu comecei a fazer programa de rádio. E Dona Cirlei, se não é a primeira, é uma das primeiras ouvintes do programa Flávio Azevedo. Eu não posso deixar de homenageá-la aqui, porque hoje ela completa mais um ano de vida. Então, musiquinha aqui para Dona Cirlei, olha só. Não tem como esquecer o aniversário de Dona Cirlei, que me chama de filho do coração, porque ela que é minha mãe do coração, né? Ela faz aniversário um dia antes da minha mãe de sangue, da minha mãe também, da minha mãe, Dona Selma, né? Minha mãe faz aniversário amanhã, Dona Cirlei faz aniversário hoje, olha aí que coisa bacana, né? E além de Dona Cirlei, eu tenho aqui ainda o meu amigo Renato Melo, lá de Casimiro de Abreu,
a Camila Rodrigues, a Marcela Lima, Sueli, casada com meu primo Nelson, né? Minha vizinha de Serra do Sambê, minha prima, um beijo para você, Sueli. Também completa hoje mais um ano de vida Poliene, Marlúcia Rangel, Dona Cirlei, meu amigo Sidney Júnior e o glorioso Ciro Silos, né? Grande Ciro, Ciro da Graficais, né? Empresa aqui da nossa cidade de Rio Bonito. E o Gustavo Egger também completa hoje mais um ano de vida. Mas eu deixo aqui um beijo especial para a Dona Cirlei, minha seguidora, minha ouvinte de muitos anos, né? Beijo, Dona Cirlei. Muito obrigado aí pelo carinho sempre que você tem para com o meu trabalho, né? Papai do Céu lhe abençoe rica e abundantemente, com muitos anos de vida, muita saúde. E aproveito para mandar um beijo para toda a família de Dona Cirlei, a Shirley, o Leandor, os netos, o Marcão, a Nora, o genro, a moçada toda lá que sempre nos acompanha com muito carinho, né? Então, um beijo aí para a Dona Cirlei, né? Papai do Céu lhe abençoe muito. E os demais aniversariantes de hoje, sintam-se abraçados também. Um alô para a galera aí da Caminhada Urbana, né? Nossos amigos aí das nossas caminhadas aí por Rio Bonito. Um beijo grande. Fiz um vídeo que está disponível aí na nossa página, falando sobre a caminhada de ontem. Segunda-feira com chuva, viu, pessoal? Com chuva não, chuvosa, né? O frio estava mais forte do que... Chuva não é problema, chuva... Agora o frio, ele é meio enjoadinho, né? Mas lá estávamos nós. Tem um vídeo que eu produzi, está disponível aí para você na nossa fanpage aí no Facebook, né? Então um abraço aí para a galera que nos acompanha aí nas caminhadas. E eu quero agradecer aqui em especial também a rapaziada que manda sempre mensagens, né? Quando eu faço esses vídeos assim de caminhada, de trilha, igual eu fiz sábado, também fiz um lá na Serra do Roncador. A última vez que eu olhei estava com 3.600 visualizações, né? Muita gente visualizando, a galera gosta desses conteúdos de caminhada, de trilha, né? Então, e muita gente me manda mensagem perguntando como é que faz para participar, como é que não é, onde chega, naquele tal lugar, você sabe onde chega e tal. Muito obrigado a essa galera que me manda esse feedback aí, né? A respeito desses nossos lugares aí. Mas, gente, olha só, 16 horas e 17 minutos aqui na Rádio Jornal. Eu quero começar o nosso programa nesta tarde, e aí vai ser a única pauta do nosso programa hoje aqui. E um abraço aí para o glorioso Matheus, né, que está nos prestigiando aqui. Boa tarde, Flávio Azevedo. Qual o tema de hoje, né? E um boa tarde também para o Miranda Azeredo, nos acompanhando aí. Abraço, Miranda. Tudo bom para você, meu irmão? Então, hoje aqui na nossa pauta é um texto que, inclusive, eu deixei disponível para os amigos aí no meu Facebook pessoal, né? E aí do Facebook pessoal, deixa eu colocar aqui um boa tarde também para minha queridíssima Simone Lemos, né? Que é a dona do meu coração. Beijo para você, viu, meu bem? Bom ter você por aqui. Obrigado aí pela sua companhia e audiência também, tá? Meu coração está aqui cheio de saudade de você. Vamos lá, vamos em frente. Então, é o seguinte, cadê ele? Matheus estava perguntando qual o tema de hoje. Matheus, Dona Regina é proprietária do Rancho do Alemão aqui em Braçanã. Ela fez um texto falando sobre alguém que tocou fogo na propriedade ao lado da dela. E aí, gente, quase que o fogo se alastra na propriedade da Dona Regina. Vai ser essa a nossa conversa hoje aqui, né? E eu quero assim... eu gosto sempre das pessoas que são arrojadas, né? E Dona Regina é uma mulher arrojada, porque ela fala aquilo que tem que dizer, fala aquilo que pensa. O Wallace Ramos, o bonitinho da Serra, aguardando o abraço, lá no escritório do Vaguinho Corretor, faturando café. E é o seguinte, eu começo dizendo que em seu Facebook, a minha amiga Regina Knozel relata um drama da vida real. Olha só. Proprietária do Rancho do Alemão, em Braçanã de Baixo, e você sabe que o Braçanã é dividido em dois, né? É o Braçanã de Baixo, que é esse aqui perto da Pousada Relicário, onde está o Rancho do Alemão, ali no salto d'água de Braçanã, aquele trecho todo ali, é o Braçanã de Baixo, e esse Braçanã de Baixo compreende-se até onde você chega, até o cemitério, mais ou menos ali, de Braçanã, próximo à fazenda Taquaral, ali, o Braçanã de Baixo. O Braçanã de Cima, depois que você passa o cemitério, chega a estrada do Braçanã de Cima, e dali para cima, indo para Val, indo para esses outros lugares aí, onde tem a escola Fazenda das Cachoeiras, a desativada Wilson Kleber Moreira, esses pontos são Braçanã de Cima,
né? E aí você sobe até a trilha do Sabonete, vai para o sertão lá para a Pedra do Navio 2. Eu conheço todas as bandas aí de Braçanante, percorre fazendo trilha nesses lugares. Trilha caminhando, tá, gente? Trilha caminhando. Muita gente fala assim, Flávio, você gosta de andar de moto, não é que você faz trilha? Não, são trilhas caminhando. Bom, e aí o Rancho do Alemão está localizado aqui em Braçanante Baixo, né? Um dos lugares mais agradáveis de Rio Bonito, lá na fazenda, lá no Rancho do Alemão, lá na propriedade lá da Dona Regina. Eu acho que nós temos o maior cajueiro de Rio Bonito. Eu tenho fotos aí do cajueiro, outro dia levei uma galera para fazer trilha lá, né, etc. Fomos muito bem recebidos, né? E ela descreve que nesse fim de semana alguém tocou fogo no pasto vizinho e por pouco esse fogo criminoso, e é criminoso, gente, porque é proibido fazer esse tipo de trabalho, né? Independente de ser na floresta, de ser no pasto, fogo que ele não é autorizado, fogo que não é planejado, fogo colocado em qualquer lugar que gere qualquer tipo de perigo, né? E sem planejamento, ele é criminoso, né? E por pouco esse fogo criminoso não alcançou aí o Rancho do Alemão, a propriedade é da Dona Regina e do seu Roberto. Para quem não sabe, Dona Regina e seu Roberto há anos atuam reflorestando seu pedaço de chão, com árvores nativas e frutíferas. Aliás, o Rancho do Alemão conta, e aí eu quero trazer aqui uma particularidade, o Rancho do Alemão conta com uma cachoeira seca, em razão do desmatamento que acontece nas montanhas de Braçanã há muitos anos, né? Penso que esse assunto de desmatamento é similar àquela discussão dos anos 90 a respeito do mosquito da dengue. Então, o que acontecia lá nos anos 90 em relação ao mosquito da dengue? Os municípios diziam que o mosquito era do Estado e o Estado dizia que o mosquito era dos municípios. Até que Estado e município, num lapso de lucidez, que é difícil esses caras, né? Galera de governo ter lucidez é um negócio difícil. E aí, num lapso de lucidez, municípios e Estados entenderam que o mosquito não era nem de um, nem de outro. Eles entenderam que o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, é fruto da falta de higiene e produto do relaxamento das pessoas em suas casas e quintais. Então eles descobriram que o mosquito não é nem do Estado, nem do município. A responsabilidade é nossa, cidadão, que o mosquito nasce na nossa casa por conta, às vezes, de nosso desleixo. Bom, depois dessa constatação, o combate à dengue tomou outro rumo. Inclusive, melhorou bastante a questão dos surtos de dengue, né? Porque não tem mais esse negócio de culpa do Estado, culpa do município. É o cidadão que é porquinho e acaba produzindo um mosquito dentro de suas casas. Bom, e aí eu vejo a história do desmatamento como uma discussão muito similar, viu, a essa questão do mosquito da dengue. Enquanto acharmos que a responsabilidade de proteger o verde é somente dos governos, governo federal, estadual e municipal, o desmatamento seguirá acontecendo. Essa é a realidade. Desculpem, mas esse combate é responsabilidade nossa também. Precisamos largar a frouxura de lado e peitar o incendiário, esses caras que ficam tocando fogo por aí. É comum, sobretudo nessa época de inverno, junho, julho e agosto, você passar por aqui, por nossa região, e ver as nossas montanhas ardendo em chamas. Ah não, aquilo ali foi combustão instantânea. Pessoal, porra nenhuma. Nada de combustão instantânea. Alguém foi lá e tocou fogo deliberadamente. Não tem nada de combustão instantânea. Passou lá um espírito de porco, ou sei lá, algum maluco, né? Alguém inconsciente, irresponsável, né? E toca fogo lá no negócio. Combustão espontânea. Acontece combustão espontânea? Acontece. Uma vez ou outra, mas 99% das vezes é combustão provocada. Tem nada de instantânea. Desculpa, viu, rapaziada? Mas essa é a realidade. Esse papo de combustão instantânea é quem quer passar a mão na cabeça de vagabundo que fica tocando fogo nas coisas por aí. Aí inventa esse papo de combustão instantânea, né? Porque existe uma classe de pessoas no nosso país que adora passar a mão em malfeitor, adora passar a mão em bandido, adora encapar safado, adora passar pano em vagabundagem. E aí essa moçada, não, combustão instantânea, porque não quer apontar o dedo e falar, foi aquele vagabundo ali que tocou fogo, né? Porque não é da natureza deles esse tipo de comportamento. Então vai a merda. Mas essa é a realidade. Combustão instantânea, em 100% dos casos, apenas um é combustão instantânea.
Bom, mas vamos lá. E ainda tem o derrubador de árvores, que só pensa em fazer pasto. Esse cara é outro sujeito também que precisa ser chamado à responsabilidade. E aí, para você que acha que esse papo de meio ambiente é dos governos, eu coloquei aqui o seguinte, no meu texto. Grosseiramente eu escrevi: refrescar o rabo na cachoeira todo mundo gosta, mas pensar na proteção das florestas e mananciais pouca gente quer. Essa é a grande realidade, né? É só fazer um calorzinho que está todo mundo procurando cachoeira para churrasquinho, para cervejinha, para não sei o quê, para PP, para babá. Mas e aí? Nós temos as cachoeiras pujantes, os nossos mananciais hídricos caudalosos, né? Para aquela água geladinha que você fica lá refrescando a raba no verão seguir acontecendo. É preciso nos preocuparmos com as florestas, é preciso nos preocuparmos com o verde, porque é a floresta e o verde que faz com que os rios e mananciais se mantenham do jeito que eles estão aí. Mas aí a gente só pensa em refrescar as coisas que está quente, né? Na hora de pensar na floresta, pouca gente se interessa sobre esse tema. Os governos não agem, é o que você vai dizer. Mas o prefeito, o governador, o presidente, o deputado, o vereador, a puta que pariu... Não, galera, a parada é a seguinte: os governos não agem porque o governante é uma representação do povo. E se o povo é frouxo, uma peculiaridade nossa brasileira, os governantes também serão. Ué, os governantes nos representam, inclusive naquilo que é ruim. Minha gente, o prefeito, o vereador, o deputado, o presidente, o senador, esses caras que estão no cargo público, porque nós os colocamos lá através do nosso voto, eles são nossos representantes. E representam as coisas boas e as ruins também. Então, se a população é frouxa, se a sociedade é corrupta, se a sociedade ela é morcega, né? Adora uma boquinha, o político vai ser igual. Porque o nosso político ele não é de Marte, de Vênus ou Netuno. Ele é do planeta Terra e os nossos, principalmente, são do Brasil. Os brasileiros, os políticos brasileiros, não vieram da Suécia, não vieram da Noruega, tampouco da Finlândia, países conhecidos como aqueles que têm baixos índices de corrupção, baixos índices de violência, né? Nesses países é tudo muito bom, né? Parece que é tudo muito legal lá, pelo que a gente lê. Esses dias eu vi uma matéria dizendo que na Suécia fecharam 10 presídios, porque não tem ninguém para botar lá no presídio, porque ninguém comete crime. Pois é, os nossos políticos não vieram da Suécia, eles são brasileiros e carregam para os seus cargos, para as suas funções, para as atividades que eles exercem, a maldade que nós todos temos na nossa veia, no nosso sangue. Pois é, não é sueco o nosso político, ele é brasileiro. E aí, diante de uma sociedade frouxa, por conta, na hora de tratar de determinados temas, o político também vai ser frouxo, porque ele é brasileiro igual todo mundo. E aí, minha gente, eu gostaria de acrescentar que na cordilheira de montanha que forma a Serra do Sambê, de Braçanã até Monte Azul, Braçanã, lá pertinho de Patis, né, ali na divisa com Cachoeira de Macacu, e aí você estende aqui Cachoeira dos Bagres, Serra do Sambê, Serra da Bela Vista, Jacuba, Lavras, e aí você chega a Monte Azul encosta em Lavras de Silva Jardim, que é o sertão de Imbaú, e aí já termina a porção de Rio Bonito. E vai por aí afora a cordilheira de montanhas, né? Gaviões, Pirineus, Bananeiras, Aldeia Velha, virando para Lumiar, etc, etc. É isso. Então, na cordilheira de montanhas que forma a Serra do Sambê, de Braçanã até Monte Azul, nós temos centenas de pontos de desmatamento. Por isso, as trilhas são fechadas, os caminhos centenários são bloqueados. Não é preocupação com segurança porra nenhuma, né? Porque todas as vezes que nós falamos sobre esses assuntos, todas as vezes que nós tratamos desses temas relacionados a proprietários de terra que fecham trilhas, que interrompem caminhos, não, ele está preocupado com a segurança. Não, é porque o boi vai fugir. Mentira! É porque o cara está desmatando, está fazendo merda na propriedade, não quer que a gente veja. Em 90% dos casos, essa é a razão. O cara está fazendo cagada ambiental e não quer que nós vejamos. Que eu vou passar lá, né, fazendo a minha trilha, minha caminhada no meio da mata, vou ver o sujeito fazendo uma cagada e posso fotografar e denunciar para as autoridades incompetentes, né? Então a grande preocupação
é essa. Não tem ninguém preocupado com segurança. Nada. Zero. A realidade, o objetivo é afastar as pessoas que passam por lá fotografando e registrando, que certamente verão a cagada ambiental. Bom, e nós, frouxamente, aceitamos tudo isso. Deixa eu mandar uma boa tarde aqui para minha amiga Merinha. Um beijo para minha amiga Merinha, minha companheira de trilhas, que está no estaleiro da Dodói, né? Merinha, um beijo para você. E minha amiga Merinha está dizendo que Fabiano Treleiro, que é o esposo dela, conhece bem esses caminhos, né? Adora pedalar por aí. E é isso, minha gente. Então aquela parada de porteira fechada, que não quero que entre mais ninguém aqui, é porque está fazendo alguma cagada lá. Está tirando mato para acabar com as cachoeiras, para botar pasto num lugar e colocar boi. Essa é a realidade dos fatos em 90 e tantos % dos casos. A montanha mais alta de Rio Bonito, por exemplo, a Cabeça da Vaca, com 970 metros de altimetria, e as montanhas ao seu redor, e eu estou falando exatamente aqui do Cabeção de Braçanã, ali, onde estão as nossas montanhas mais altas. Essas montanhas estão sendo assintosamente devastadas. E eu conheço isso, que eu passo lá regularmente. Pelo menos uma vez por mês eu passo nesses lugares por aí caminhando. Para quem não sabe, eu vou contar uma novidade. E essa aqui interessa a você que mora em Tanguá. O principal ponto, né? O principal manancial de Braçanã nasce na Cabeça da Vaca. O Saltinho. Já tem até reportagem minha aí no Saltinho, foto lá no Saltinho. Uma cachoeira lindinha que nós temos lá no sertãozão de Braçanã. O Saltinho, como nós chamamos, né, que existe ali no pé da Cabeça da Vaca, é o manancial que irriga o famoso, mais conhecido e visitado Salto d'Água de Braçanã. Pois é, o Salto d'Água de Braçanã, ele nasce lá no sertãozão de Braçanã, no lugar ali, lá no pé da Cabeça da Vaca, a montanha que fabrica a água que vai irrigar o Salto de Braçanã, é a Cabeça da Vaca, né? E essa montanha, tanto para o lado de Rio Bonito, quanto para o lado de Cachoeiro de Macacu, ela está sendo devastada. Devastada. Sei porque eu faço trilha por lá, né? Passo caminhando por lá. E aí vejo desmatamento a rodo acontecendo lá, né? Bom, minha gente, se não tomarmos vergonha na cara imediatamente, no sentido de salvar a Mata Atlântica que está nesses lugares aí, pois é, se não tomarmos vergonha na cara imediatamente, no sentido de salvar a Mata Atlântica que cobre a Cabeça da Vaca e as montanhas ao seu redor, o Salto d'Água de Braçanã, esse emblemático ponto turístico aí da nossa região, e que abastece o município de Tanguá, você morador de Tanguá, bebe água que vem aqui de Braçanã, nasce lá na Cabeça da Vaca. Pois é, o Salto de Braçanã, se continuar o desmatamento na Cabeça da Vaca, ele vai desaparecer do mesmo jeito que desapareceu a cachoeira que existia no Rancho do Alemão, lá da minha amiga Regina Knozel. Dona Regina, como eu falei aqui no início da nossa conversa, ela tem uma cachoeira seca na sua propriedade. E se você vê a direção que a água vem, basta você olhar na direção que a água vem, que você vai ver as montanhas raspadas lá em cima, lá no alto, que são as montanhas que nós temos ali por trás da Fazenda Taquaral, aquelas montanhas ali, onde inclusive tem a chamada trilha do zigue-zague. Você quando passa por Braçanã de cima e pega ali a trilha chamada Sherwood, né? A gente passa de frente assim para a chamada trilha do zigue-zague. Trilha do zigue-zague é uma montanha desmatada que, por conta da falta de vegetação, o barreiro desceu e formou-se então uma espécie de um zigue-zague, uma espécie de um S, de um caminho sinuoso. Olhando de longe parece que é uma trilha assim, em espiral, mas não, é a barreira que correu. E aí quando você chega de perto você vê que é a barreira que correu, mas olhando bem de longe parece uma trilha sinuosa. É igual que é uma trilha, uma marca de motos, mas não. Houve o desmatamento, e aí, por conta de ser uma montanha íngreme, esse barro desceu e formou aquele sinal de serpente, né, na montanha. A gente consegue ver isso aqui bem claro. Tenho fotos disso aí também aí no meu Facebook, é só você procurar. Um pouco antes de entrarmos na trilha da Sherwood, que é uma floresta muito bacana que nós temos ali, num pedaço
da Fazenda Taquaral, que é aqui em Braçanã, e que está no limite, né, dos municípios de Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Itaboraí, a Fazenda Taquaral, que eu gosto sempre de visitar, um lugar bem bacana. Da Fazenda Taquaral você consegue ter caminho para Rio Bonito, você consegue ter caminho para Tanguá, você consegue ter caminho saindo em Itaboraí, lá em Agro Brasil, Ipiranga, você consegue sair em Papucaia, né, naquela área próximo de Papucaia ali, onde tem um conjunto Minha Casa Minha Vida. Não é possível sair a partir dali. Bom, vamos lá. E aí, minha gente, a propósito, eu gostaria de finalizar aqui, né, falando com você, a propósito, não reclame das autoridades, não reclame dos governantes nessa hora, porque eles são frouxos igual a sociedade. Esse hábito irritante de ficar choramingando e reclamando, sem ação, sem organização, sem reivindicação diante dos malfeitos, isso é peculiar do brasileiro. Reclamar e choramingar, nós sabemos, a saúde está uma merda, o meio ambiente está uma desgraça, que caristia danada, a gasolina subiu. E aí fica procurando um salvador da pátria para resolver isso. Parte das pessoas acham que esse salvador é Lula, outros acham que esse salvador é Bolsonaro, outros acham que esse salvador é Ciro, outros acham que esse salvador é o jornalista que tem que ficar aqui se desgastando falando essa merda todo dia. Não. O salvador da pátria é eu e você, somos todos nós juntos. Se nós pararmos de reclamar, de choramingar e aprendermos a reivindicar, a agirmos e nos organizarmos para resolver esses problemas. Sozinho, nós não iremos a lugar nenhum. Temos na propriedade defesa das nascentes, né? Mas nem assim conseguimos ter água na cachoeira novamente, coisa que há 12 anos atrás tínhamos muita água, diz aqui Dona Regina. Deixa eu mandar aqui uma boa tarde para a minha amiga Zenilda. Eu enxerguei a letra Z, diz ela. Pois parece a letra Z também, Zenilda, lá a trilha do zigue-zague. A prova da Volta das Serras passa por lá. Sim, sim, sim. Tia Darcy, um beijo grande, muito obrigado pela audiência. E aí, Dona Regina, fala aqui sobre a questão da defesa das nascentes, né? E eu queria destacar aqui a quantidade de plantas, de árvores que Dona Regina tem lá na propriedade dela, né? Muito legal, muito bem conservado. Para quem não sabe onde é o Rancho do Alemão, depois que você passa pela Pousada Relicário, você segue, atravessa por dentro da cachoeirinha, vai em frente, e aí tem um trecho do caminho que tem que é cercado de bougainville. Bougainville são aqueles arbustos que dão umas flores rosas lindíssimas, né? E ela tem uma quantidade grande de bougainvilles ali, tanto de um lado da cerca, quanto do outro. E a estrada acaba passando no meio daquele corredor de bougainville, e quando aquilo está florido, é lindíssimo, parece uma paisagem europeia, né? Eu tenho fotos disso. Ali é a propriedade da Dona Regina. Eu conheço tanto um lado quanto o outro. Fui apresentado lá a essa propriedade pelo seu Roberto quando eu lá estive, o esposo da Dona Regina, né? Então assim, cara, e a Dona Regina está fazendo aí a parte dela, né? Tentando reflorestar, né? E vale acrescentar aqui um outro ponto. Dias atrás fui numa cachoeira lá em Braçanã de Cima, lá em Braçanã de Cima, ali onde, antes de subirmos, depois do Val, né, se segue, passa pelo Val, né, a entrada da Cachoeira de Val, melhor dizendo. Em vez de entrar para o Val, você segue em frente. E antes daquela entrada que tem à direita, que vai para o sertãozão de Braçanã, para sairmos na trilha do 30 dias em Cachoeira dos Bagres, na Serra de Sandê, tem ali um ponto de banho que eu ia com meu pai quando eu era garoto. Eu lembro que aquela cachoeira a gente não podia ir sozinho porque o rio cobria a gente. E não era cachoeira, era rio. Eu lembro que eu era moleque, 10 anos, 11 anos, 9, 8 anos. Eu ia lá com o papai, ia com a família lá, e papai ficava sempre muito atento da gente não se afogar, porque era muita água. E nesse lugar que tinha muita água, que a gente podia se afogar, o máximo que eu consegui lá foi água no joelho, né? E água no joelho que eu falo aqui não é fazer xixi, não. É a água na altura do joelho. Lugar que quando eu era menino, me cobria, né? E eu com 10 anos já era bem alto, né? Eu sempre fui um rapaz jovem de boa estatura, né? E que o lugar me cobria. E aí o sitiante me mostrou assim, Flávio, a água antigamente, há 30 anos atrás, passava aqui.
E aí eu olhei na pedra, a pedra mais ou menos da minha altura, eu tenho 1,78 m. E a marca da pedra está exatamente assim na altura da minha cabeça. Eu fiquei em pé, perto da pedra, e a marca da pedra, a marca da água que ela passava antigamente está lá na pedra. Então realmente era um lugar que eu era coberto pela cachoeira quando eu era menino. Porque quando eu era menino eu não tinha 1,78 m, né? Era sempre um garoto mais alto que os colegas, mas não tinha 1,78 m. E aí eu fiquei em pé ali e vi a marca na beira da pedra, ela mais ou menos da minha altura, né? Ou seja, a água estava no meu joelho. Se fizermos aí o desconto, nós perdemos 1 metro aproximadamente de água em cerca de 20, 30 anos. E a água vem diminuindo, a água vem desaparecendo. E aí tem uma outra curiosidade também que eu gostaria de trazer para você que está aí acompanhando o programa Flávio Azevedo. Antigamente, né? Antigamente nós tínhamos desmatamento aqui na parte de baixo de Braçanã, mas o cume da montanha ele estava intacto, estava protegido. 40 anos atrás, 30 anos atrás, esse era o cenário. Aqui na parte de baixo era bem desmatado, tinha bananal, tinha plantação, e a água era forte. Hoje nós temos proteção aqui embaixo, nós temos várias áreas de mata aqui na parte de baixo. Acontece que os desmatadores e aqueles que vilipendiam o meio ambiente foram para os cumes da montanha. E é aí que está o perigo. Porque lá no cume da montanha que acontece o processo de fabricação da água, né? É lá no cume da montanha que quando a chuva cai, ela fica, a umidade fica presente nas árvores e aquele gota a gota, aquele gotejar das árvores, né, vai umidificando o solo, vai irrigando as nascentes para que nós tenhamos a água acontecendo, né? E aí quando você decepa toda a mata que está no cume da montanha, além de você provocar a movimentação do solo, né, o desbarrancar, como nós chamamos na roça, né, e aí fatos como aquele fenômeno que vemos lá na trilha do zigue-zague, né, que ocorreu aquela barreira, quando você desmata o cume da montanha, além de permitir que exista esse negócio de correr barreiras, você perde também esse filtro, aquela floresta que retém o líquido e vai soltando vagarosamente a água para estar sempre irrigando o cume da montanha e mantendo viva a nascente das águas. É assim que funciona o negócio. Então aqui embaixo não adianta estar protegido, porque lá em cima, no cume da montanha, onde tem a maior incidência de chuva e que precisa estar protegido pelas árvores, pela Mata Atlântica, para que as gotas que saem das águas, e assim, minha gente, não é só na chuva, não. Nós temos aqui as montanhas que ficam cobertas de sereno, seja no verão, seja em períodos do outono e da primavera. Por vezes você tem um mês de estiagem, um mês sem chuva, mas à noite nós temos o sereno que cai, e a folha das árvores retém aquela bruma, aquele vapor, né, daquela cerração que chega, e quem já caminhou à noite sabe o que acontece, né? As folhas ficam molhadas e, embora não tenha chuva, mas o sereno, a cerração, umidifica as árvores, umidifica a floresta, e essa umidificação gera também um gotejar ali de gotículas que vão caindo no chão e vão irrigando as nascentes, vão alimentando as nascentes. Quando você tira a floresta, automaticamente a incidência de sol fica muito forte sobre aquela crosta, sobre aquele cume, aquilo fica extremamente ressecado, não existe nenhuma vegetação para reter esse líquido, reter a umidade, e quando a chuva forte vem, lava todo aquele cume, aquela montanha, e fica apenas aquele barro vermelho, seco, duro, ou então o barro vai caindo até aparecer o esqueleto da montanha, que é aquela pedra que nós vemos em vários pontos por aí. Essa é a parada, e é isso que nós estamos imaginando que vai acontecer em pouco tempo, aqui no Alto de Braçanã, se nós não tivermos providências sendo tomadas pelas autoridades e por nós, sociedade, né? Então, assim, minha gente,
somos, às vezes, incapazes de demonstrar indignação diante dessas coisas que acontecem. Pelo contrário, mesmo entendendo a gravidade dos fatos, boa parte prefere criticar aqueles que estão se organizando para falar desse assunto. Eu tenho certeza que o texto que eu escrevi hoje, que é isso aqui que nós estamos conversando, deve ter sido muito mal recebido por um conjunto de pessoas da sua... Pô, Flávio é falador pra cacete, né? Tem muito disso, né? Não, Flávio é muito falador, fica se metendo nas coisas. Pois é, tem muita gente que não gosta. O sujeito, em vez de ingressar nas fileiras daqueles que cobram melhorias, não. O sujeito é frouxo e aí ele prefere ingressar nas fileiras daqueles que estão desmatando. É uma pena, minha gente. Apesar da gravidade dos fatos, boa parte vai preferir criticar o texto, o discurso, ou quem escreveu ou está discursando, né, sob o argumento de que, não, ele foi destemperado, ele escreveu aí uns palavrão, ele falou aí uns nomes feios, foi grosseiro, foi arrogante, entre outros adjetivos que os frouxos colocam nas verdades que precisam ser ditas. Essa é a grande realidade dos fatos. Então, minha solidariedade à dona Regina e seu Roberto, né, que fazem um trabalho ímpar ali no Rancho do Alemão, minha solidariedade. Ainda bem que os funcionários lá, os colaboradores lá da dona Regina e do seu Roberto, conseguiram a tempo apagar o tal fogo criminoso, e aí o fogo não chegou, né, ao rancho do Alemão. No último sábado, subindo lá em Tomascar, próximo já à parte mais alta da montanha, tinha uma das montanhas ali a Serra do Roncador, que é aquela onde está localizada a rampa de voo livre. Ali é uma cordilheira de montanhas também, né? É um conjunto de montanhas. E aí, naquela cordilheira de montanhas ali, de Tomascar, que nós chamamos de Serra do Mar, aqui em Rio Bonito, na verdade o nome ali é Serra Redonda. O Topo do Mundo, o Roncador, todos aqueles cumes ali é chamado de Serra Redonda. É uma cordilheira de montanhas. E por que é Serra do Mar? Por conta de ser a primeira proteção que nós temos diante das intempéries marítimas que podem atingir a nossa região. Então aquele cinturão de montanhas ali, a Serra do Mar, ela tem esse objetivo. A natureza criou aquele cinturão de montanhas ali para impedir que intempéries que vêm do mar, a força do vento, etc., etc., cheguem com muita força aqui no vale onde nós estamos, né? E nos lugares próximos aí. E aí tinha uma das montanhas lá em Tomascar, no sábado, quando eu subi lá para contemplar o pôr do sol, eu vi, tinha uma montanha toda queimada. Só aquela montanha, toda assim, ela toda queimada, né? É nítido que aquela queima que aconteceu ali, que aquele incêndio foi planejado, porque ele tinha um desenho, né? Tinha um desenho. Foi planejado por alguém, mas certamente não autorizado, mas planejado, né? Então são esses problemas. E quando você chega na Cabeça da Vaca, aqui em Braçanã, ou você chega em Monte Azul, em Lavras, ou mesmo na rampa de voo livre, na Pedra do Navio, na Serra do Sambê, Cachoeiro dos Bagres, ou no mais alto lá do Topo do Mundo, Tomascar, você chega no alto dessas montanhas nossas aqui da região, é comum você olhar para o vale e ver vários pontos de fumacinha, né? Pessoas tocando fogo nos lugares. A culpa não é do Bolsonaro, a culpa também não é do Lula, não é do prefeito nem do governador. A culpa é da nossa falta de vergonha na cara, porque fala-se desse negócio de não tocar fogo nas coisas há uma porrada de tempo, né? E tem um bando de irresponsável por aí, né? E a vontade é chamá-los de filho de uma boa senhora, né? Esses caras estão vendo. Tem campanha na internet, tem campanha na televisão, tem campanha no rádio, tem uma série de recomendações que se fazem, né? Tem um monte de campanha que se faz para que isso não aconteça. E as pessoas continuam incendiando, continuam tocando fogo nas coisas, né? Por isso que eu falo que alguns talvez teriam que tomar uma coça de gato morto até o gato miar, né? Porque não é possível, porque as campanhas acontecem. Então assim, cara, eu fujo desse lugar comum de ficar culpando o presidente da República, o governador, o prefeito, por questões que é nitidamente falta de vergonha na cara da sociedade. Então o que falta, na verdade,
é um pouco de vergonha na puta da cara, como dizia a minha avó, né? Dessas pessoas que ficam tocando fogo por aí, porque os caras sabem. Tem alguns que já foram presos, tem uns que já foram multados, tem outros que já foram autuados, tem outros que já foram avisados, e a maioria está cansado de ver na televisão, mas o cara liga o foda-se e está tudo certo. Esse é o grande problema. Então a culpa é do presidente da República? Não. É do governador? Não. É do prefeito? Não. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Minha. Que passo por lá às vezes, faço de conta que não vi a cagada ambiental que o sujeito está fazendo lá. E assim vai, etc, 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 etc. A hora que a água acabar, e esse dia vai chegar, né? Vai chegar. Esse dia vai chegar. Né? Estou dizendo a água acabar do planeta, não. A água acabar em determinados pontos da nossa região. Aí vai ficar todo mundo chorando pelo leite derramado. A hora que a água do Salto Braçanã desaparecer, e aí uma cidade inteira chamada Tanguá ficar sem água, vai ficar todo mundo pelos cabelos. Mas eu estou escrevendo e falando sobre isso tem uns 10 anos. E ninguém toma providência alguma. Por fim eu cansei. Eu nem falo mais. Aliás, eu nem sei por que eu estou falando aqui hoje. Né? Porque eu também parei com esse negócio de estar fazendo esse tipo de reclamação. Porque enche o saco. Né? Você fica aqui falando, se desgastando, e quem poderia tomar providências está cagando e andando. E a sociedade que deveria se preocupar também. E aí você fica aqui igual um babaca falando, para quê? Né? Então assim, cara, essa é a realidade dos fatos, triste realidade, mas não tem aquele lugar legal ali, bacana, bonito, que você gosta de ir lá? Aí você vai lá no Rogério Bagulho, lá na parada lá, que tem uma música ao vivo, né? Às vezes tem um forró, aí dá um mergulho, molha a bunda lá no salto, depois volta, não tem uma parada dessa? Pois é, daqui um dia não vai ter nem lama lá para você molhar a bunda, porque vai acabar a água ali. Se nós não protegermos a Mata Atlântica, lá pro sertão de Braçanã, virando para a Cachoeira dos Bagres, Lavras e tal, todo esse conglomerado de montanhas, essa cordilheira de montanhas que formam a Serra do Sambê, se nós não protegermos isso, nós, sociedade, não nos preocuparmos com isso, o que vai acontecer simplesmente é que a água do Salto vai secar. E você, meu amigo sitiante, que acha que isso não vai acontecer, já está acontecendo lá no Rancho do Alemão, da Dona Regina. E eu fico com muita pena, porque a Dona Regina e o seu Roberto são pessoas tão bacanas, têm um trabalho tão legal de reflorestamento lá na propriedade deles, mas por conta do crime ambiental que acontece lá no alto da montanha, a cachoeira deles está seca. Está lá só aquele caminho de pedras, onde a água deveria estar passando, né? Mas a cachoeira, efetivamente, ela é seca a maior parte do tempo. Quando chove, até tem uma água lá que desce, aí a água aparece. Né? Mas, no mais, aí a Dona Regina colocou no depoimento ali que há 12 anos atrás tinha água, né? E hoje não tem mais, a não ser quando chove. Uma pena. Né? Tudo porque o cume da montanha foi devastado, né? Pela ganância. Eu fico até imaginando, esses caras conseguem mesmo vender esses boi que são criados na... E que boi é esse, cara? Porque em boa parte desses pastos, desses pontos devastados que eu vejo aí pela Serra do Sambê, e dizem assim, não, fulano tá fazendo pasto. Mano, tem um boi naquela merda. Se eu ainda passasse lá e visse uma boiada bonita, até ia ficar pensando assim, pô, será que vale a pena trocar uma árvore por um churrasco? Né? Porque eu sou vegetariano, para mim churrasco não faz falta. Mas você passa naquelas montanhas totalmente raspadas, não tem um boi naquela merda. Ué, mas desmatou para quê então? Só pelo prazer de derrubar a mata? Puta que pariu. Né? É impressionante. Então, cara, assim, eu lamento muito que ali no Rancho do Alemão, onde tem essas pessoas tão conscientes e bacanas, preocupadas com a questão ambiental, a cachoeira deles esteja seca. Né? E o cara que desmata lá no alto, lá ele bebe água. Lá ele ainda tem água ainda. Né? Deveria ele ficar sem água e cá embaixo a Dona Regina e o seu Roberto, que são tão conscientes, terem água. Para, inclusive, incrementar, embelezar ainda mais o Rancho do Alemão, que é uma propriedade tão agradável aqui em Braçanã. Você está falando porque é uma pessoa com consciência. Precisamos de outras pessoas assim. Dona Regina. Pois é, então. Mas sabe, Dona Regina, que tem muita gente que tem consciência, mas é frouxa. Por isso que não. Eu e a senhora parece que somos feitos do mesmo material, né? Porque parece que nós somos aquelas pessoas que falam aquilo que pensam, né? Não ficamos com medo de carinha feia, né? Eu percebo isso na senhora e eu também sou assim. Mas nós temos uma grande maioria das pessoas que, embora até tenham consciência, mas são frouxas.
e é um grande mal do nosso país, né? do nosso Brasil. Faltando 5 minutinhos para as 17 horas, um abraço aí para você que está ligado no nosso programa. E os bois que tem aí, né, tem mais carrapato que carne. Ainda esses dias, dona Regina, eu fazendo a trilha da Sherwood, a trilha da Sherwood é aquela que sai dando da fazenda Taquaral e depois sai cá no cemitério de Braçanã. Eu encontrei um animal morto perto da cachoeira, um boi grandão, mas muito magro, muito mal cuidado. E aí no caminho eu encontrei ali alguém, não sei se um sitiante, não sei se um morador, e avisei, cara, tem um boi morto ali em tal ponto assim da fazenda Taquaral, ainda não tem mau cheiro, deve ter sido morto, deve ter morrido recentemente. E não sei nem o que aconteceu, que depois desse dia eu não passei mais por ali pela trilha da Sherwood. Mas encontrei lá um boi morto e com cara de que estava doente, né? E eu fico até me perguntando sobre essa questão desses controles, né, de vacinação, etc. E tal, esse negócio todo, como é que é. E é uma pena que seja assim. Bom, antes de finalizarmos aqui o nosso programa, deixa eu só lembrar rapidamente para você que está nos acompanhando aí, dos nossos parceiros aqui do programa, né, a Vivermed, empresa parceira nossa, o telefone da Vivermed, que tem médicos, dentistas, especialistas, é o 27340613. Deixa eu lembrar aqui para você da Viva Assistencial, né, que tem uma parceria lá com a Clínica Vivermed, e quem é associado do Plano Viva Assistencial tem desconto muito especiais, muito interessantes, né, no atendimento médico, de dentistas, etc. 3634-4330 é o telefone da Viva Assistencial. Ainda tem o WhatsApp, o 988799015. Deixa eu lembrar aqui também do nosso parceiro da Drogarias Viva Mais, meu amigo Laerte, com sua equipe, 2734-1656. Drogarias Viva Mais funciona em frente à Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Deixa eu lembrar para você aqui da Connect Internet, 2747-2116. Deixa eu lembrar para você aqui do Del Conde Restaurante e Pizzaria, da minha amiga Marta e do Erlon. E lá você pode fazer seu aniversário, seu casamento, a pizza maravilhosa. Durante o dia tem um restaurante com uma comida bem top, né? E é isso. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando sempre. Um beijo no coração. Que o Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada amigo que está nos acompanhando sempre aí, né? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, ainda dentro do mês de agosto, nós vamos falar sobre o Agosto Dourado, né? Que tem a ver com a questão da amamentação, do aleitamento materno. Recebo aqui as meninas que cuidam disso aí na Secretaria de Saúde de Rio Bonito, cuidam desse tema, da sala de amamentação, né? E do Banco de Leite Humano, aqui da Secretaria de Saúde de Rio Bonito. Duas profissionais que atuam lá estarão conosco aqui conversando sobre esse tema. Se não houver nenhum contratempo, igual houve hoje, né? Hoje nós estávamos esperando receber aqui a Paulinha, mas não foi possível, né? Recebemos a Paula aqui por conta de um contratempo que ela teve. Mas se não houver nenhum contratempo, estaremos recebendo aqui amanhã essas duas pessoas, né? Um beijo para a dona Regina, que está aí nos acompanhando. Dona Regina, Papai do Céu abençoe rique e abundantemente. Dê um abraço aí no nosso queridíssimo amigo aí, no seu Roberto. Um beijo para a sua família. O meu amigo Edson Matias diz aqui: minha mãe sempre dizia que Rio Bonito é privilegiado por ser uma região de muita água. Foi criada na Serra dos Italianos e hoje está faltando água. Pois é, cara. E lá na Serra dos Italianos, que é muito perto da Cabeça da Vaca, viu, Edson Matias? A Serra dos Italianos é onde caiu o avião Marimbá, em 13 de janeiro de 1939, acho que essa é a data, 13 ou 10 de janeiro de 1939, é onde caiu o avião Marimbá, né? A floresta tomou conta da Serra dos Italianos. Na época, a Serra dos Italianos era bem devastada, porque os italianos que moravam ali tinham suas casas, tinha alambique, tinha engenho, eles geravam inclusive energia elétrica lá. Hoje, o local onde caiu o avião, e geralmente eu vou lá, e eu tenho reportagens aí no Facebook, no YouTube, quem quiser ver essa região onde de vez em quando eu passo por lá, e nas minhas trilhas aí pelas matas de Rio Bonito,
E a floresta tomou conta de tudo lá, graças a Deus, pelo menos essa notícia boa, né? Mas no lado esquerdo, indo para a cabeça da vaca, indo em direção à água fria, saindo na Jabuticaba, por cima de Patis ali, nós temos um desmatamento grande, né? Que pode nos trazer sérios prejuízos aí em pouco tempo, né? E não só as autoridades, mas também a sociedade precisa ter consciência disso, noção disso, porque na hora que a água acabar, aí não vai adiantar ficar choramingando, né? Porque até reflorestarem tudo para a água voltar, muita gente já perdeu, já ficou aí com sede. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo você que sempre nos acompanha, agradecendo você que sempre nos prestigia. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Que o Papai do Céu lhe abençoe rica e abundantemente sempre. Na sequência, meu amigo Cidinho vem aí com o seu programa, né? E eu vou ficando aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, galera! Um abraço grande, que o Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um dos amigos que está aí prestigiando o nosso programa. Apresentou Programa Flávio Azevedo.